Vamos lá para a segunda parte agora do manipulador, tá? Essa aqui é uma aula mais avançada, então eu peço que você refaça tudo que eu for fazer aqui, beleza? Para você não esquecer de como é que funciona, tá? Nesse caso aqui eu vou utilizar o manipulador para ele fazer um cálculo matemático. E como é que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui um menu, por exemplo, digamos que você está fazendo um fluxo para pet shop, tá? E aqui no primeiro menu eu pergunto qual é o tipo de serviço que a pessoa deseja, o que é que ela deseja, se é banho e tosa ou é só banho. Utilizando o manipulador, primeiro eu salvo uma informação de texto, tá? Que na primeira parte já te fala sobre isso, que você consegue salvar uma mensagem de texto. Só que na segunda eu vou salvar, diferente de texto, eu vou salvar um valor, um número, tá? É só muda aqui. No primeiro manipulador é um texto e aqui já é um número. Que número é esse? Coloquei aqui que o número é 80 pelo serviço de banho e tosa, tá? Coloquei aqui só o número e depois eu pergunto são quantos animais. E aqui novamente eu salvo número, tá? A mesma coisa é a parte de baixo. Aqui é um serviço, eu salvo um texto para salvar que a pessoa escolheu o banho e aqui salva outro número, que no caso é R$ 50. Eu coloquei aqui R$ 50, que é o valor do preço do banho, tá? Não coloquei com cifrão, apenas o número mesmo. E depois eu pergunto, são quantos animais? Novamente. Então, quando a pessoa escolher aqui a parte de cima, banho e tosa, eu salvo aqui banho e tosa e o valor de 80. Na parte de baixo, eu salvo o banho e o valor de 50. Depois, no próximo menu, eu faço outra pergunta em relação à quantidade. Então, eu salvo aqui uma variável com o nome quantidade, tá? Aqui atrás eu salvei preço em relação ao preço do serviço. E no próximo eu salvei quantidade. Tá? Aqui no caso é 1. Quando a pessoa escolhe 1 aqui no menu, salva a quantidade de 1. Quando ela escolhe 2, salva a quantidade de 2. E agora a parte importante, a conta matemática. Tá? Eu atribuí uma palavra-chave para levar o valor desse cálculo aqui que vai fazer. Esse cálculo aqui vai ser feito, né, por quê? Porque em preço, se você olhar aqui, prestar bem atenção, em preço, na palavra-chave preço, em um eu salvei 50, no outro eu salvei 80. Dependendo da escolha da pessoa, salva um desses dois. Tá? Preço salva 80 e quantidade salva um desses dois números aqui, ou o número 2 ou o número 1. E para fazer o cálculo matemático, eu utilizo as variáveis que salvaram as informações de número. Então, preço pode salvar 80 ou 50 e quantidade pode salvar 1 ou 2. Então, eu faço a multiplicação aqui, tá? Se a pessoa no caso escolher 50 e for só 1, beleza, repete os 50. Mas se ela quiser banho e tosa, que é 80, e dizer que são dois animais, tem que fazer o cálculo 80 vezes 2, no caso é preço vezes quantidade, tá? Então eu vou fazer agora aqui o cálculo e aqui, utilizando a palavra-chave que salva aqui a conta matemática, que está aqui na parte de cima, ó, essa palavra-chave que salva o cálculo matemático que vai fazer aqui, vai mandar o total para mim. Eu vou testar agora esse fluxo, você vai ver como é que funciona, tá? Bate-papo ao vivo. Vou clicar aqui no contato. Vou clicar aqui e vou disparar esse fluxo. Novo fluxo, disparar. Agora vai fazer a pergunta para mim. O que é que eu desejo? Eu vou dizer que eu quero um banho e tosa. Banho e tosa, escolhi banho e tosa. Se você ver aqui tá R$ 160 até, tá? Porque eu já testei esse fluxo. São quantos animais? Eu vou colocar que são 2 de novo. São 2. Pronto, agora vai fazer o cálculo matemático. Se são 2 animais, então 2 vezes 80, né? 160. Ó, o nosso atendimento de banho e tosa vai sair por R$ 160. Por quê? Porque multiplicou 2 vezes, né, o valor do banho e tosa, que é 80. Tá? E salva a informação ali na lateral do contato. Beleza? Vou voltar aqui no fluxo que você vai perceber. Tá? Por que lá foi o valor de 160? Porque aqui é a palavra-chave que salva o cálculo que acontece aqui. Então, se 80
vezes 2 é 160. Lá vai levar o valor do cálculo do total, tá bom? E assim você consegue fazer com vários outros tipos, né, de serviços, pedido de restaurante, churrascaria, enfim, depende do setor que você vai estar atendendo e também do setor que você trabalha hoje na sua empresa, beleza? Você também consegue fazer divisão, adição, tá? Subtração aqui dentro desse cálculo matemático do manipulador, beleza?